Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma discussão da iniciativa Mais Gestão Menos Risco, que tem por objetivo trazer à discussão temas relevantes para a gestão de risco da propriedade rural. E como a gente sempre fala, gestão de risco não é só a gestão de risco dos preços, não é só a gestão de risco climática, mas toda a gestão da propriedade agrícola passa por uma análise de risco, mesmo que o produtor não tenha assim, né, uma consciência muito clara toda hora sobre isso, mas toda hora ele está gerenciando o risco. E uma das questões fundamentais é justamente um risco que é da propriedade não ter uma sucessão, né, das famílias, né, terem que abrir mão da atividade agrícola devido a um problema de familiares, né, que de alguma maneira não vão se manter naquela atividade. E para falar sobre isso, como isso já é um tema que já pintou aqui nas nossas conversas, para falar mais sobre isso, a gente está aqui com o Marco Maia, filho de produtor rural, agrônomo, e eu acho que é muito bacana conversar com ele sobre alguns dos desafios, quais são as dores, quais são, né, as inquietudes da juventude, e para na hora de decidir se você vai ficar na pequena propriedade ou não. Então, bem-vindo, Marco. Se você quiser se apresentar, Olá, agora é uma boa hora. Olá, Gilson. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Marco, filho de produtor rural no pequeno município do Paraná, do interior do Paraná. Comecei por incentivo dos meus pais, né? Comecei a estudar, comecei a graduação, comecei a agronomia na Federal do Paraná. E na faculdade, eu sempre busquei levar a graduação para trazer algum retorno para os meus pais. Sempre pensando de como que eu posso ajudar que meu pai produza mais, tenha uma maior rentabilidade, uma maior diversidade na sua produção, para ter uma vida mais tranquila e tudo mais. Como que é a propriedade de vocês? A propriedade fica no município de Antônio Olinto, em relação a Curitiba, uns 150 quilômetros daqui. Ela é pequena propriedade, tem 40 hectares aproximadamente. Nós trabalhamos com meu pai com produção de soja, milho e feijão, e também com pecuária de corte. Aí nessa parte nós trabalhamos com integração lavoura-pecuária. Vocês têm integração lavoura-pecuária. Depois a gente vai querer detalhar um pouquinho disso aí. E lá tenta-se produzir o máximo, extrair o máximo que consegue da propriedade sem contratar funcionários, nada, só com a produção, só com o capital humano da família mesmo. Sim, e quantas pessoas são na família hoje? Somos em 5, né? O pai, a mãe e 3 filhas, né? Eu e minhas 2 irmãs, e daí nós que trabalhamos e tocamos a propriedade, né? Principalmente meu pai, né, que trabalha lá, e os outros auxiliam de alguma forma, né? A minha mãe na forma de questão bancária, né, fazer financiamentos ou nessa parte administrativa, podemos dizer assim. Que bacana. E eu entro na parte agronômica, ajudando as tomadas de decisões, o que vamos fazer, quando vamos fazer, por que fazer, né? Que é uma dificuldade, principalmente que o pequeno produtor tem, é que tem muitas empresas que trazem produtos novos, novas tecnologias, e agora? O produtor vai chegar, qual delas eu vou usar? O porquê eu vou usar essa, por que eu vou usar aquela? Eles trazem várias ideias, e daí agora ele tem a confiança de pedir uma outra opinião, a minha opinião, para ter essa tomada de decisão para fazer as coisas. Mas uma coisa, né, de quem que foi a ideia de estudar, por exemplo, de você sair lá da propriedade para estudar na cidade grande? Meus pais, eles sempre falaram que o que eles podiam deixar para os seus filhos é o estudo. Uhum. Então eles sempre incentivaram desde ensino fundamental, médio, para estudar. Então eu saí de casa
bem novo, né? Eu fiz o colégio técnico em mecânica aqui em Curitiba mesmo, na UTFPR, formei técnico em mecânica, voltei para casa, fiquei estudando mais, tipo, para fazer vestibular e tudo mais, então, esse período, e consegui entrar em agronomia. Foi no acaso, assim, a decisão de entrar em agronomia mesmo, mas sempre é uma ideia que meus pais quiseram ter alguém que pudesse ajudar eles de alguma forma. E a agronomia foi cada vez, tipo, mais apaixonante, podemos dizer assim, tipo, trabalhar e estudar isso, entender toda a dinâmica como funciona. Sim, é muito interessante ver a tua história, Marco, porque a ideia, né, a percepção dos seus pais da necessidade de você ter uma educação para o filho, né? Poderia ser também outra educação, mas nesse caso foi especificamente agronomia e com uma perspectiva até de poder fazer uma sucessão na propriedade. E eu estou lhe falando isso porque aí eu vou me permitir compartilhar um pouquinho também da minha história pessoal, que é o seguinte, eu nunca falei isso para você, que minha família também, nós viemos da área rural, né? Não tão longe quanto Antônio Olinto, mas justamente em busca de oportunidades de estudo, principalmente, porque a visão dos meus pais era de que os filhos deveriam estudar e tínhamos que, né, mudar para um lugar que isso fosse mais fácil. Por boa parte, né, da minha vida também, principalmente ali na infância e na adolescência, a gente acabou, sim, trabalhando na atividade agrícola. E pessoalmente a gente também tinha um problema, porque vindo muitas vezes de uma pequena propriedade, né, nesse caso assim, com bem pouco estruturada, com muito pouco tecnologia, e de fato a atividade no campo ela é sempre bastante ela é bastante pesada, vamos colocar assim, e principalmente naqueles dias, então era sempre muito tudo na base da força, então eu vou dizer que para mim era quase que um desincentivo. Olhando para trás eu fico um pouquinho, vou dizer assim, não vou dizer ressentido, mas com um pouquinho de, sei lá, uma sensação de que poderia ter sido diferente, né? Se tivesse tido talvez uma propriedade agrícola mais estruturada também, né? E pensando hoje, gostaria de ter ficado na atividade agrícola, né? Mas foi, na verdade, a decisão também foi uma decisão importante, né, da parte dos meus pais, que propiciou uma maneira de viver que eu acho que é isso que todo pai quer, né? Obviamente não na agricultura, mas hoje eu sou professor universitário e é uma enorme felicidade também. Mas eu sinto que eu seria feliz também se tivesse tido uma oportunidade de crescer num ambiente agrícola até com um pouquinho mais de oportunidades. Então eu acho que essa questão da oportunidade é sempre um pouquinho complicado, né, na decisão de ficar ou não na propriedade. Sim, e o pequeno produtor ela fica um pouco ainda mais mais complicada por causa que as tecnologias, tipo questão de financiamento para você comprar uma área, começar do zero agora, questão de implementos, maquinário, sempre vai evoluindo a tecnologia. E a tecnologia para o pequeno ela é igual para o grande, só que para o pequeno ela não tem escala para que se tenha um retorno dessa tecnologia, né? Então o pequeno produtor ele vai sofrer um pouquinho mais para conseguir bancar esse custo. Vai ter que fazer, por exemplo, associações, trabalhar em conjunto, por exemplo, com outros familiares, irmãos na primeira geração, alguma coisa do gênero, para conseguir que o maquinário se banque para produzir em pequenas escalas, né? Sim, sim. Com isso é um pouco mais difícil, né? E também, quando vai aumentando, tenho mais um filho para suceder na família. Como que nós vamos ficar com uma pequena propriedade, enquanto sustentavam uma família, agora vamos ter que sustentar duas. Será que isso vai conseguir? O que nós temos que fazer para que isso seja válido e tenha uma vida boa para todo mundo, né? Sim, então muitas vezes tem que ter uma escolha
Sim. Pode ser que um dos filhos continue na propriedade e o outro... E também, não necessariamente você saindo da propriedade, você não está ajudando na propriedade, né? Uhum. Às vezes você estando de fora, você traz outras visões. O que pode fazer? Pode buscar mercado ou algumas outras ideias na qual você vai trazer informações para que naquela propriedade faça produzir bem, faça aquilo, né? Eu estou atualmente fazendo mestrado, né? Continuei estudando dentro da universidade, tive essa oportunidade e continuo ajudando meus pais dentro da propriedade, nas tomadas de decisões. Decisão do que vamos fazer lá, tipo, quando vamos plantar, o que, tipo, para que tenha uma boa vida para todo mundo, sabe? Comecei a fazer um histórico da propriedade, então com isso foi ganhando-se confiança por parte da família para que isso ocorresse, né? Porque esse é um grande dilema que tem dos pais, principalmente, né? Por que eu vou mudar se como eu fazia já estava dando certo? Uhum. Como que eu vou trazer novas tecnologias se antes já funcionava assim? Sim, certamente. Tem uma pequena resistência, podemos dizer assim. Uhum. E com o passar do tempo, pelo menos na minha propriedade, na minha família, isso foi se quebrando, né? Ah, sim, que interessante. Foi tendo isso. confiança. Você não pode tentar chegar e impor. Não, eu estou certo. Não, você não... Tipo, você tem que chegar e tentando, dando ideias, fazendo de pouquinho. Uhum. Não tentar fazer na propriedade toda. Tentar pegar uma pequena área. Vamos testar uma coisa, vamos testar um produto X assim, vamos plantar dessa forma. Sim. Daí no outro ano, opa, deu resultado. Vamos aumentar um pouquinho? Vamos colocar, nós fizemos no primeiro ano 10%, vamos fazer 20%. Uhum. E com isso vai evoluindo gradualmente, né? Uhum. Então você não pode tentar arriscar tudo, tudo que você fazia estava errado. O que você está falando é talvez algo que, né, você é uma pessoa que veio para a cidade, estudou e está levando, né, esse conhecimento, né, para a tua família. Mas tem uma questão aí que é inteligência emocional, se a gente quisesse falar assim, ou a própria inteligência comportamental, que é você saber como realmente conduzir, gerenciar as situações e convencer as pessoas de fazer algo. E eu vou lhe dizer o seguinte, não é uma coisa que se aprende normalmente de uma maneira acadêmica, isso é só na prática e algumas pessoas conseguem, outras não. Talvez falta um pouco disso, né, dentro das formações hoje. Se a gente fosse falar, a gente precisa ter uma formação e preparar as pessoas para a sucessão, então esse preparo do emocional, de como se portar, de como convencer, de como negociar, é algo que pode ser decisivo, não acha? Sim, com certeza. E isso vai tudo de saber como conversar, como falar, tanto pode ser na tua propriedade, até mesmo quando você vai entrar como consultor em alguma outra propriedade, não sendo sucessor, você também tem que saber como abordar a pessoa com quem você está conversando, tentando dar uma ideia nova, porque mudança, ideias novas sempre tem resistência de todos os lados, não só na agricultura, mas em todos os setores vai ter algum tipo de resistência, porque é algo novo, né? Algo que ainda a pessoa não viu aquilo. Uhum. Então, em todas as áreas, você tem que saber como você vai abordar para apresentar algo novo. Sim. Durante a graduação, um caso eu acho muito interessante para mim, que pegou muito, foi que eu tive a oportunidade de fazer estágio no Mato Piba, lá no oeste da Bahia. E uma situação que chamou bastante atenção é que eu cheguei pro produtor que eu vou fazer estágio e dei uma ideia de como ele poderia fazer. Vamos supor, aumentar a quantidade de sementes que ele estava jogando, colocando por metro. E ele falou, não vamos fazer isso. Vamos manter assim. Tá, passou o dia, no dia seguinte ele chegou, vamos usar a tua ideia. Então quer dizer assim, ele queria trazer a ideia para mim. Eu como estava como estagiário na época, ele não queria pegar uma ideia do estagiário, e sim
ele trazer a ideia para mim. Daí a mesma ideia que eu dei para ele trouxe para mim e eu fiz igual e deu resultado. Essa é a velha máxima, né? Você fazer a pessoa acreditar que a ideia é dela, se você quiser que alguma coisa aconteça. Então essa foi uma forma que eu aprendi e eu tento usar para mim, né? Tipo, dou uma ideia, deixo quieto e depois vai acontecendo, né? Sim, não, é bem interessante mesmo. E na sua família, tem outras irmãos, irmãs que estão também nesse processo? Minhas irmãs uma delas ainda mora com meus pais, ainda tudo, ajuda na propriedade, mas ela tem outras ideias. Ela vai trabalhar, né? Ajudando de alguma forma, mas nenhuma ligada diretamente à propriedade. Tem uma que está fazendo administração, então ela pode ajudar de alguma forma a fazer a parte administrativa da propriedade. E a outra irmã, ela ajuda com tecnologias, tem ideias, mas ela está focada para outra parte, vai ser professora. Né? Essa é a ideia. Que interessante. Mas você falou uma coisa bem interessante, que é a dedicação de sua mãe também dentro da propriedade e principalmente naquelas funções até mais administrativas. É algo muito interessante. A gente sempre existe toda uma preocupação hoje em dia com a questão do protagonismo feminino, mas isso é um protagonismo inato na prática, em que você vê talvez assim o protagonismo da família nesse caso, não é isso? Isso. Sempre, desde pequeno, sempre foi as decisões tomadas. Meus pais sempre trabalham junto. Então, as decisões dos dois juntos. Não tem a decisão de um, a decisão do outro. Não é o pai que decide ou a mãe. Sempre é uma decisão em conjunto. Então, isso que eu acho muito interessante dentro de uma propriedade é o que faz a propriedade se dar bem, é quando tem um suporte, principalmente pela esposa, dentro da propriedade. Ela ajudar de alguma forma. E na forma administrativa ela tem a segurança, ela sabe todo o controle. Tá, mas peraí, se ela só ajudar, ela não é protagonista também, ela tá ajudando. Ela toma a decisão também, né? Então acho que é muito mais do que só ajudar, né? Sim, ela faz parte realmente. Sim, faz parte, ela toma as decisões junto, decide. Opa, nós precisamos agora, vamos pagar uma conta. Opa, nós precisamos vender. Então vamos vender isso para pagar isso. Depois, para tentar equilibrar tudo dentro da propriedade, da família e tudo mais. E hoje, como é que é essa situação na sua família? O peso do filho, né, estudado, ele é comparável ao da mãe e do pai? Como é que está essa? Sim, hoje sim. Meu pai sempre pede opinião, liga, pergunta, opa, estão trazendo um produto novo, devo usar ou não? Daí eu vejo, pesquiso, vou atrás para ver se podemos fazer ou não, se vale a pena para nossa realidade. Talvez é algo bom, só que para minha realidade, será que ele é bom? Para minha propriedade, será que ele vai ser interessante eu usar aquilo? Pode ser uma tecnologia muito boa, só que tem que colocar naquele peso, custo-benefício, né? Se vai custar muito e o benefício vai equivaler ou não. Aí não necessariamente, às vezes, usamos aquela determinada tecnologia, né? Então daí sempre tem essa pergunta, assim, tipo, por parte do pai, é bem interessante. E agora me diz uma coisa, na hora da gente colocar na balança o que... essa decisão de ficar ou não na propriedade, o que pesa nessa balança? É uma resposta difícil de dizer assim. Tem que ver se vai dar para todas as pessoas que estão na família, porque tem outras famílias dentro, vai gerar família, assim, por exemplo, o pai, né, comigo, eu vou ter minha esposa, então será que essa propriedade vai sustentar as suas famílias? É uma grande decisão. A tecnologia, a questão de acesso às informações, internet, como é a vida, né, o cotidiano, se vai valer a pena ficar na propriedade ou não. Ou, quem sabe, aparecem outras oportunidades fora, né? Então é difícil te responder bate-pronto o que é melhor essa decisão. Então, de alguma forma ou de outra, o tamanho da propriedade passa a ser algo decisivo nessa hora de pensar na sucessão. Sim, eu acredito que sim,
Se for uma propriedade muito pequena, será que ela vai conseguir? Ela está sustentando aquele grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vai aumentando. Será que ela vai conseguir comportar? Mesmo diversificando, trazendo tecnologia, será que ela vai conseguir comportar mais pessoas naquela propriedade ou não? Porque você você tem que ter uma qualidade de vida para todos, né? Então, se não for melhorar a tua qualidade de vida, será que aquilo vale a pena? Sim, certamente. Então, aí que vai entrando esses pesos na balança, né? Na Sim. tomada de decisão. Então, assim, e se fosse para você começar hoje numa propriedade pequena? Do zero. Do zero. Eu acredito que seria muito difícil. Por causa, pelo menos na região que nós estamos do Paraná, o preço da terra é alto, a questão de implementos, para ver se vai ter condição de pagar, a questão de crédito, acesso a crédito, não sei se vai ser tão facilitado, né? Principalmente para mim, um jovem que, podemos dizer, não tem uma renda alta, igual a uma renda alta, então será que vai ter acesso a crédito facilitado para conseguir começar do zero? Porque se não tiver, daí você vai ter que ter o apoio da família. Sim. Aí sim você consegue talvez fazer alguma coisa assim, né? Certo. Mas assim, a gente está falando de uma situação assim que, de certa forma, a sua situação é uma situação até confortável. Sim. Sua família, mesmo com uma pequena propriedade, conseguiu propiciar um estudo para você. Em muitos casos isso não acontece, e aí a preocupação nessas famílias menos estruturadas, o que vai ser desse jovem, né? Ele fica com poucas opções, né? E aí com o tempo, como você falou, a própria propriedade vai partilhando e em certo momento pode ser que não seja mais viável mesmo, até porque esse pequeno agricultor também não teve a oportunidade que você teve de estudar e crescer, né? Essa é um ponto que as pessoas dentro da família têm que procurar capacitação para tentar trazer outras ideias ou ir fazer outras atividades, né? Tipo, o jovem depende do tamanho da família, né? Porque nem todos dentro da família vai ficar na propriedade. Normalmente o que eu vejo de amigos assim é que quando vai ficar um dos filhos vai voltar para a propriedade, os outros vão fazendo outras atividades. Pode ajudar de certa forma dentro dessa propriedade, só que não vão estar ligados diretamente, não vão ter o sustento a partir da mesma. Entende? Eu vejo nesse sentido. Assim, que vem. E você tem algum incentivo externo hoje para permanecer na propriedade? Por exemplo, cooperativa, algum órgão de assistência técnica, algum órgão que dá esse suporte? Na região hoje, que nós falamos, não tem um processo de sucessão familiar. Pelo menos eu não faço parte disso, né? Dentro da minha família. Não tem um processo de como vai fazer e tal. Sim. Somos cooperativos, mas não tem essa capacitação para como fazer essa sucessão familiar acontecer. Sim. Mas você julga isso algo que pode ser interessante ou isso vai muito mais da iniciativa da família, da cultura daquela família? Eu acho que os dois pontos são importantes, né? Se você tem uma capacitação, é importante, ter um entendimento do que seria uma sucessão familiar, porque ela tem que ser estruturada. Se ela for só passar, ela não é uma sucessão. Então você tem que capacitar os jovens para que ele consiga fazer a jovens e também o pai, a família, né? Para que consiga fazer com que a propriedade rode de forma correta. Né? Então, eu acredito que as cooperativas poderiam auxiliar dessa forma na formação de jovens, de pessoas, para capacitar essas pequenas propriedades, né? Mas só que também não é só esse preparo, né? Porque a gente está falando de um preparo, de um processo estruturado, com preparação sobre, como a gente já falou, né? Talvez algumas técnicas de gerenciamento, uma coisa ou outra, mas a própria decisão de estudar é uma coisa, de ter uma formação superior pode ser algo também importante dentro do processo de sucessão. Com certeza. Você tem que sempre ter... A busca de informações sempre tem que ser
tá ali, né, para você fazer a boa sucessão acontecer de forma correta. O único risco é você mandar o filho para a cidade e ele não, quer mais voltar. Tem essa contrapartida, né? Você pode ele não querer voltar também ou abrir outras oportunidades, né? Uhum. Mas eu acho que dá pra gente assumir, né, com toda certeza, com toda segurança, de que se é para ter um processo de sucessão, que ele seja da melhor forma possível e tendo um preparo de verdade. Sim. Em termos de capacitação, educação, para que, obviamente, a gente também possa progredir na atividade agrícola, porque afinal a tecnologia ela é renovada aí a cada ano, né, a cada safra praticamente. E também demandamos que produza mais, nós vamos necessitar produzir mais numa mesma área, sem você abrir mais áreas, adquirir mais áreas, você vai ter que fazer, eu chamo de intensificação sustentável dentro da propriedade, né? Você tem que diversificar ao máximo e fazer com que aquilo na mesma área produza cada vez mais. Com certeza. Pois é, você falou de diversificação e começou a história aqui conversando sobre ILPF. Como que é isso? Como que ocorreu? Porque não é uma decisão muito comum ainda, assim, poucas propriedades tem esse modelo de integração lavoura, pecuária, com floresta? Não, é só ILP. É LP, né? Lavoura pecuária. Então, meu pai sempre, ele gosta de ter os animais dele, cuidar e tudo mais. E nós começamos a utilizar, né? Ele sempre utilizou no passado, né? Desde quando ele começou a propriedade, ele tinha, mas agora nós começamos a manejar mais, pensando na pastagem, né? Pensando em que o animal tem que agregar para a lavoura e a lavoura tem que agregar para o animal. Então, daí, graças a formação que eu tenho na agronomia, sempre focada nessa parte, né? Então, nós começamos a levar técnicas de manejo de pastagem, adubação, pensando até adubação de sistemas, para que você consiga produzir mais no inverno também, que você não produz tanto com a pecuária, e agregar para a lavoura, deixando um resíduo, fazendo plantio direto, rotação de culturas. Então, eu comecei com meu pai em 2018, logo depois que eu entrei na universidade, nós começamos a planejar a propriedade, a pensar onde que eu vou plantar o quê, como eu vou fazer, trabalhar, tentar convencendo com plantio direto, daí fazendo análise de solo todo ano para ver o que nós podemos fazer para ir melhorando o solo. E foi agregando e aumentando a produção crescente. Todos os anos nós estamos tendo um acréscimo de produção, né? Isso foi gerando confiança por parte do meu pai e daí ele foi deixando acontecer, né? Por exemplo, algo que nós fazia antes, também financeiramente eu não deixava, que era adubação na pastagem. Muitos produtores, muitas pessoas têm medo de adubar a pastagem. Mas você só vale a pena adubar a cobertura, a pastagem, se você vai ter um animal. Para aquele ciclo nutriente e durante a lavoura ele esteja disponível. Então, às vezes eu consigo comprar até mais barato o produto, o nutriente, para o inverno, para pastagem, do que quando fosse para trabalhar na lavoura somente, né? E o nutriente vai estar ciclando ali. E eu vou ter um acréscimo de renda através da pecuária, né? Que é a pecuária de corte que nós trabalhamos. Sim. Olha que bacana. Está falando aqui de gestão. Mais gestão, menos risco, né? Então você tem, com esse sistema, né, você consegue diminuir vários riscos na tua propriedade. O primeiro deles é de risco de perda da capacidade produtiva do solo. Sim. Está aumentando o risco também financeiro, ele acaba se diluindo porque você tem uma diversidade de atividades. Né? E hoje então vocês têm lá pecuária, nós trabalhamos com pecuária de corte e com lavoura, né? E esse ano nós iniciamos também, no inverno, uma das áreas, a produção de cevada, né? Então, tentando diversificar até no inverno. Sim, que bacana. Não produzir só a pecuária, né? Trabalhar com uma cultura de inverno também. Então, dividindo as áreas, não é uma área grande, não tem muitos animais na pecuária, mas tentando cada vez mais intensificar a propriedade
de forma sustentável, né? Podemos dizer assim. Marco, eu estou achando que o teu interesse é outro, né? Porque começou com a produção do gado, agora com a produção da cevada. Eu acho que o teu interesse é churrasco com cerveja, pelo jeito. Com certeza, né? Sempre é bom, né? Que bacana. E daqui para frente, o que você pensa? O que deve ser o futuro dessa propriedade? Vamos continuar fazendo isso e tentando agregar na produção, né? Tem a possibilidade de que eu volte para a propriedade em um futuro próximo, né? Agora eu tenho que terminar o mestrado que eu comecei, mas tem a possibilidade de voltar no futuro próximo para não substituir, né? Para ajudar ao meu pai, né? Minha família a continuar trabalhando lá. Sim, então esse é o futuro. Isso. Mas em termos de, vamos falar assim, de sistematização, de planejamento da propriedade, você acha que está bem resolvido agora com essas novas... Ainda eu não sei se esse é o modelo ideal, né? Ainda nós estamos em construção, né? Uhum. Talvez agregar, igual foi falado, de um ILP, adicionar o componente arbóreo, ver alguma outra ferramenta que possa ter mais segurança também, né? Então, ainda ela não está um modelo ideal fechado, porque sempre é dinâmica, tudo é dinâmico, né? Então sempre vai mudando, vai aparecendo outras oportunidades. Mas por enquanto a ideia é continuar trabalhando, pelo menos esses próximos 2 anos, 3 anos, é trabalhar com a lavoura, integração com pecuária, né? E tentando intensificar cada vez mais. E como que você vê assim o futuro da pequena propriedade de forma geral? Primeiro, será que tem futuro? Ou o que você precisa então para que você tenha um futuro para essa geração que vai ficar nas novas propriedades? Eu penso que tem futuro sim, a pequena propriedade. Tem como fazer com que a família viva bem. Só que eu penso que os produtores em geral de pequenas propriedades, eles têm que trabalhar de uma forma mais associada, uma cooperativa, alguma coisa assim. Porque o custo, vamos supor, de um equipamento, do maquinário, ele é muito alto. E para você diluir sozinho, pagar a conta não vai fechar. Se você trabalhar em um grupo de pessoas, vamos supor 5 pequenas propriedades, você vai diluir esse custo do maquinário, você vai conseguir ter novas tecnologias para essa propriedade. Sim. Porque você vai conseguir trabalhar de forma conjunta, planejar, não... E também outro ponto é que os produtores têm que entender que assistência técnica não é só de venda. Que o técnico ele pode auxiliá-los no planejamento, em outras funções, até aumentar a produção, caso possível, né? Então, eu penso que eles têm que trabalhar mais em conjunto, as pequenas propriedades, para que elas consigam viver. Então o que você está falando é, para além das estruturas que a gente conhece do cooperativismo, das cooperativas, com as estruturas que tem hoje, mas, por exemplo, cooperativas ou associações entre produtores para o uso de equipamentos, certo? Essa até é uma questão bastante curiosa. No Brasil não é tão típico, mas existem modelos, inclusive, de cooperativismo em que você tem esse compartilhamento de maquinários, por exemplo. Então, assim, aqui no Brasil, como você falou, de forma geral, a agricultura ele realmente é bastante, né, sempre suspeita de tudo, né? Sim. Mas muitas vezes você acaba comprando equipamentos caros para você usar apenas uma parte do ano. E às vezes você vai usar uma vez, um dia no ano, comprar um equipamento para usar um dia no ano, ele fica muito caro. E se você compartilhar, tipo, comprar em conjunto, uma forma de associação mesmo, uma desconfiança muito grande. Você vai conseguir ter uma melhor utilidade desse equipamento. Mas tem uma outra situação também que, obviamente, a gente tem que colocar na balança. Tem a desconfiança, que é uma coisa, mas também tem o Brasil, um país tropical. O clima às vezes judia um pouquinho. Sim, Então, assim, às vezes está na época da colheita, por exemplo, dá lá aquele dia ou 2, 3 dias ali de clima mais seco que vai deixar fazer
a colheita. E se você está compartilhando o equipamento, às vezes... É um ponto complicado esse, né? Que daí todo mundo quer fazer aquilo na mesma hora. Daí um vai achar, opa, ele tá querendo passar a perna em mim porque ele quer fazer primeiro. Então, tem esse pensamento ainda no brasileiro, assim. Mas legal. Agora, só para finalizar nosso bate-papo, o que você falaria para a juventude que está nessa situação que de ficar ou não na propriedade rural? O que você poderia... Quais são as 3 coisas que você diria para eles? A primeira é que se você tem vontade, quer ficar mesmo na propriedade, busque capacitação. Primeiro ponto. Capacitação, cursos, uma graduação, não precisa ser necessariamente em agronomia, veterinária, zootecnia, pode ser em administração. Isso faz com que você abra a mente para entender o teu negócio. Segundo ponto seria que você entenda a tua propriedade como um negócio, uma empresa, que você trabalhe com ela dessa forma. E você tem que ter vontade. O terceiro ponto é você querer fazer com que aquilo te dê prazer de estar trabalhando ali. Seria basicamente isso. E trabalhe as técnicas de negociação e a inteligência emocional para poder lidar com todo o processo. Muito bacana, eu gostei muito de conversar com você, Marco, sobre esse assunto. Tenho certeza que quem olhar esse vídeo vai gostar muito. Então, pessoal, é isso aí. Só lembrando, né, então, a sucessão familiar é extremamente relevante. Nós vivemos, de fato, numa situação no país, e isso eu diria talvez não só no Brasil, em que você tem uma juventude que muitas vezes tem pouco incentivo para ficar na atividade agrícola. Então, obviamente, é uma preocupação, mas também não adianta ficar se não tem vontade, como você falou. E se for para ficar, que seja para realmente fazer da agricultura uma atividade profissionalizada e não somente, como é que a gente chama? Um hobby ou um quebra-galho. Isso. Né? Então tá bom, gente. Um grande abraço para todos. Mais gestão, menos risco. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão, menos risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.